Boa noite! Bem-vindos a mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Já iniciando a live, falando do tema de hoje, que é a depressão. Foi um tema muito pedido por vocês aqui no Instagram, né? E para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei a Dalva e nós vamos ter esse debate aqui. Conto com todos para que o debate seja muito produtivo. Já começando com os agradecimentos, gostaria de agradecer a Agile Jurídico por ceder o espaço e fazer o apoio técnico. Gostaria de agradecer também a minha mãe, idealizadora de todos os projetos e grande apoiadora. Também o Giovanni, que é o nosso querido editor do canal da Debinha, muito obrigada. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros de divulgação. Reprograme com a Cris, muito obrigada, Cristiane. A Angélica da IPMIG pós-graduação e também o Arle Vieira, que está sempre nos ajudando com as divulgações. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos os amigos que estão sempre ajudando o nosso trabalho, divulgando e participando conosco. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live será muito especial. Vamos convidar aqui a nossa convidada Dalva para brilhantar ainda mais o nosso... Ela já vai entrar aí, gente. Então, sejam muito bem-vindos. Kátia, vamos ver se a Dalva já vai entrar. Oi, Dalva. Oi, Débora, que maravilha. Sim. Estão me ouvindo Então, gente, bem? Você está? tudo ótimo. Nós vamos começar nos apresentando, né, Dalva? Sim, claro. Queria saber E a se o gente som tá bom. O som tá legal, a imagem, como que está? tá ótimo. Você tá linda, viu? Ah, você também, obrigada. Tá linda, maravilhosa. Obrigada. Então, gente, vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Débora, sou professora há 11 anos, trabalho na rede municipal de Vespasiano e na rede também de Belo Horizonte. Sou especializada nos anos iniciais, na alfabetização, né? Sou formada pela Universidade Presidente Antônio Carlos, fiz algumas especializações, né? Novas tecnologias educacionais, neurociência e aprendizagem, psicopedagogia, psicomotricidade e educação inclusiva. Agora eu vou pedir para a Dalva se apresentar também. Olá, meu nome é Dalva, sou professora há mais de 20 anos e atualmente trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, nos dois cargos. Já trabalhei também no Estado e em outras redes municipais. Tenho formação em pedagogia pela UFMG, filosofia pela Universidade Federal de Lavras e algumas especializações, educação empreendedora, neurociências e aprendizagem, e também agora estou fazendo curso de formação em psicanálise. Em dezembro eu concluo o meu curso de psicanálise e serei psicanalista. A parte teórica já Maravilha. concluí e agora estou fazendo a parte prática. E fiz o curso também de formação em hipnose clínica e PNL. E tenho duas paixões, uma é a educação e a outra é o serviço mental, a saúde mental, né, que é muito importante. Com certeza. E a Dalva também está desenvolvendo um trabalho bacana nas redes sociais, né, Dalva? Sim, sim, justamente por eu ter encaminhado para essa questão de psicanálise, de PNL, que é Programação Neurolinguística, e a hipnose clínica, e resolvi, aproveitando agora esse tempo que nós estamos ficando mais em casa, mais incluso, aí esse conhecimento que eu adquiri, que eu já tenho interesse nele há algum tempo, estou fazendo vídeos, estou colocando no Instagram, estou também fazendo postagem de post relacionado à saúde mental, porque a saúde mental que a gente percebe é o que move a gente. Nós podemos ter tudo, mas a saúde mental é que vai dar aquele up na nossa vida, né? E aí eu vejo as pessoas, às vezes, existe muito preconceito para admitir as dificuldades. Então, eu passei a fazer essas postagens no meu Instagram para dizer que a pessoa não está sozinha. É uma coisa muito comum, mais comum,
E muita gente tem vergonha de dizer eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade, ou eu vou a um psiquiatra, eu tenho transtorno bipolar. Então, assim, essa Ainda é vergonha um tabu, né? isso faz as pessoas esconderem de maneira que a maioria fica pensando que ela está sozinha, que ela é poucas, né? E, na verdade, o universo da saúde mental, das síndromes que tem, das doenças, é enorme. Então, diante de eu perceber essa dificuldade das pessoas de estar falando isso, aí comecei a fazer essas postagens, estou fazendo vídeo também relacionado a essa questão. E aí, o conhecimento, a minha aprendizagem, essa para estar ajudando as pessoas aí. Muito E fiquei bom. muito Então, feliz de você me convidar, né, para participar da live, quando você me fez o convite, eu prontamente aceitei, porque como já é um tema do meu interesse, falei, claro, uma oportunidade de estar expondo isso para mais pessoas, sobre que a pessoa não está sozinha, que tem tratamento, que tem cura, que podemos e devemos falar sobre isso, não podemos ficar calados. Podemos achar que eu sou a única pessoa nessa situação. Então, obrigada pelo convite, Débora. eu sou muito honrada por você ter aceitado, muito obrigada mesmo. E esse é o nosso objetivo, né, Dalva? Tanto você com suas redes, eu estou fazendo agora muitos vídeos no canal da Debinha no YouTube, convido vocês para seguirem também. É ajudar as pessoas, principalmente nesse momento mais difícil, né? Porque a informação, ela salva. Então, nós estamos aqui para trazer um pouquinho de informação, tá bom? Então, começando aqui o nosso tema, que é bem extenso, eu trouxe alguns dados para começar a embasar o nosso debate aqui. Então, gente, todos os dados que eu peguei foram em sites relacionados à saúde e à OMS, tá bom? Então, segundo os dados da OMS, quase 6% dos brasileiros, cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. E essa é a maior taxa da América Latina. Da América inteira, nós só ficamos atrás dos Estados Unidos em número de depressão. Isso é muito preocupante. Estima-se que entre 20% a 25% da população teve, tem ou terá depressão, sendo essa a doença psiquiátrica com mais prevalência no Brasil. A depressão é uma das maiores causas de suicídio. Foi registrado entre 2006 e 2015 o aumento de 24% no número de suicídios cometidos pela população entre 10 e 19 anos. E isso é muito preocupante, que é uma faixa etária muito vulnerável. Sim. Esses dados que eu divulguei para vocês foram divulgados pela Associação Brasileira de Familiares e Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA, e o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Agora, durante a pandemia, né, já tiveram duas pesquisas que foram da Universidade do Rio de Janeiro e da Universidade de Yale. Fizeram um estudo com 1.460 pessoas de 23 estados brasileiros durante esse período aqui de quarentena. Então, eles fizeram a primeira pesquisa entre 20 e 25 de março, no início da quarentena, e a outra entre 15 e 20 de abril, após um tempinho já de confinamento, né? As conclusões que eu peguei aqui, algumas mais relevantes, que 90% foi o aumento de casos de depressão observado de um período para o outro. Então, é muito grande. E também que 6,9 para 9,7 foi o aumento da prevalência de pessoas com estresse agudo. Então, esse estresse agudo pode levar a quadros depressivos também. Sim. Disso aí, nós tiramos o confinamento, o medo de contrair a doença, ser bombardeado por muitas informações, as dificuldades financeiras. Então, tudo isso aí, né, tem colaborado. Sim. Ainda nesse estudo, eles identificaram quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis durante esse período de pandemia. Então, os 3 grupos mais vulneráveis são as pessoas que vivem com idosos durante a quarentena, que é o grupo mais afetado, portadores de doenças que são do grupo de risco e trabalhadores que não podem fazer o confinamento. Então, são os grupos que mais estão sofrendo transformações nesse sentido durante a pandemia. O pessoal da área da saúde tem sofrido muito, né? Da saúde, do transporte, da limpeza. Pessoas que não podem parar, né? Uhum. Também essa pesquisa mostrou que as mulheres e as pessoas de menor escolaridade estão mais propensas a desenvolver depressão, que estão em maior fragilidade emocional,
justamente por causa disso, né? As mulheres geralmente são as que mais cuidam do outro, né? São o esteio da casa, da família. E as pessoas de menor escolaridade, mais frágeis economicamente, estão sofrendo mais danos econômicos, né? Que quem já tem uma estabilidade. E também a depressão também pode afetar todos os segmentos da vida de uma pessoa. A vida pessoal e também a vida profissional. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que a depressão não é só uma tristeza passageira. Muitas pessoas passam por momentos de tristeza. Todos nós temos os momentos tristes e os momentos alegres. Mas a depressão é mais além do que isso. Então, vou pedir para a Dalva falar para a gente aí o que é depressão. Dalva. Pois é, porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Será que eu estou triste ou será que eu estou deprimida? Tristeza todos nós sentimos. Então eu posso acordar hoje triste, amanhã, ou então eu acordo triste, à tarde estou bem, ou amanhã estou triste, depois da manhã estou bem. É normal o nosso humor oscilar. Ninguém ser feliz todos os dias também é uma doença, não é normal. Então a gente fica mais nervosa, mais triste, mais angustiada, isso ao longo do dia ou ao longo dos dias. O que começa a preocupar é quando, a partir de 2 semanas, você está sempre triste. Porque se você está triste porque você perdeu um emprego, porque você terminou um relacionamento, porque você está tendo um problema familiar, de doença, isso é super normal, todos nós passamos por isso. Mas se você está com uma tristeza, com uma angústia, com um vazio, que você não consegue explicar, e isso já perdura por 2 semanas ou mais, já é o momento de se preocupar e de procurar um especialista. Porque se você conseguir um diagnóstico e um tratamento no início, é muito mais fácil. E às vezes também a própria pessoa não consegue perceber. Quem está mais próximo, como os amigos, a família, é que percebe a transformação. Porque além da tristeza, vem outras coisas. A pessoa pode ter problema na questão alimentar. O mais comum é a pessoa perder o apetite, mas também há aquelas que comem compulsivamente. Então, tem que observar isso. O sono, o mais comum é a pessoa ter insônia. Como que ela tem o sono, ela dorme no início da noite, né, ela dorme, e ela acorda no meio da noite e aí não consegue dormir mais. Isso é o mais comum. Mas também há algumas pessoas que têm o problema de estar dormindo muito. Então, há algumas exceções também. E um vazio, que a pessoa ela não consegue saber o porquê que ela está naquela vida, porquê que ela vive, porquê que tem família, porquê que eu tenho que trabalhar, porquê que eu tenho que estudar, porquê que eu tenho que cuidar da higiene pessoal. A pessoa, se for homem, né, não tem interesse mais de cortar o cabelo, fazer a barba. A mulher que às vezes ela te preocupava em cuidar das unhas, do cabelo, da maquiagem, até a maneira de se vestir, do banho mesmo. A pessoa se fica dias e dias sem banho. Então, quem está próximo, é importante ficar atento a esses sinais, porque às vezes a pessoa não está percebendo isso. Então, 2 semanas já dá para ficar com a anteninha, né, ligada. E algumas pessoas têm um nível mais brando de depressão, e algumas já vai para o estado mais grave. E a tendência passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, não procura tratamento, a tendência é só agravar, né? É bem complicado. E uma coisa que incomoda é que as pessoas fiquem na dúvida, né? E tá, eu percebi que tem alguém da minha família com depressão, ou tem um amigo ou uma amiga, qual é o especialista que eu devo indicar ou procurar? Até o médico clínico, você pode ir se você quiser. O que não pode é ficar sem procurar alguém. Mas o profissional mais indicado para o diagnóstico é o psiquiatra. E aí, o grande preocupação, né? Aquele preconceito, aquele pudor. Como assim? Eu vou ao psiquiatra? Eu não sou louco? E aí, costuma aquela pessoa... A pessoa que está com depressão já começa a rejeitar, ou o amigo, alguém da família, fica também meio constrangido,
Como que eu vou dizer para essa pessoa que ela tem que procurar um psiquiatra, né? E o psiquiatra é a pessoa mais adequada para estar fazendo esse diagnóstico, né? Então, temos que tirar esse mito que o psiquiatra é apenas para louco. Não, ele é para a pessoa, o médico indicado para tratar a saúde mental. Porque ele vai te orientar e vai te encaminhar para você fazer terapia, se for o caso, para você tomar medicação. E hoje existem N medicações, já se avançou muito. A medicação hoje não tem tanto efeito colaterais como tinha antes. As pessoas têm aquele preconceito, mas eu vou tomar remédio, vou ficar dependente de remédio? Então também há essa possibilidade, você vai tomar por algum tempo. E sabe uma coisa interessante, Débora, que acontece? As pessoas, quando vai ao médico, na segunda semana já, a primeira semana, a pessoa já sente uma boa diferença. Porque a pessoa deprimida, ela não tem energia, ela sente uma fadiga, um cansaço, ela não tem interesse por nada para fazer. Então começou a tomar medicação, com uma semana ela já sente que está melhor. Então já vem aquela energia vem voltando, o sono começa a normalizar. Aí o que a pessoa faz? Para de tomar medicação. Exatamente. E a depressão, ela não se resolve em um mês. É um processo longo. São situações químicas no nosso cérebro que demora. Então, quem pode retirar a medicação é somente o profissional. Então, ainda que esteja passando bem, tem que voltar ao médico, relatar como você está se sentindo. E se for necessário, você vai usar a medicação 1 ano, 2 anos. Quem vai fazer essa análise é o médico. Mas existem alguns casos que não precisa de medicação. Às vezes uma terapia, uma mudança de vida pode resolver. Mas quem tem que decidir isso, quem é mais apropriado, é realmente o psiquiatra para estar fazendo isso, né? Então essa que é a depressão. É interessante também, Dalva, nós falarmos que a depressão não é exclusiva dos adultos. Não. As crianças e adolescentes também podem sofrer de depressão. Inclusive, a Associação Brasileira de Psicanálise diz que 10% dos adolescentes brasileiros sofrem de depressão. E no mundo, esse número sobe para cerca de 20%. Até os anos 70, acreditava-se que a depressão era só de adultos. E isso foi uma evolução muito grande. A ciência já assumiu que crianças e adolescentes sofrem de depressão. Tem aquela velha falácia, né? Mas criança e adolescente não tem problema. Por que vai ter depressão? As pessoas que estão nesses picos, a Júlia falou isso mesmo, as pessoas que estão nos picos de transformação têm mais tendência a sofrer depressão, da passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, as mulheres na menopausa, os idosos, porque geralmente aposentaram, mudaram o ritmo de vida, ou adquiriram alguma enfermidade. Tudo isso são momentos da vida em que a pessoa tende a ter mais problema com a depressão. Também durante as perdas, né? Perdeu um casamento, ou perdeu um emprego. E nós vamos falar mais sobre isso também. Mas antes eu gostaria de falar só um pouquinho mais sobre a depressão infantil, que as causas são muito diversas. Uma das causas é a perda, que pode afetar tanto os adultos quanto as crianças, né? A perda real ou a perda simbólica, né? Por exemplo, quando um dos pais deixa de fazer parte da rotina da criança, quando os pais se divorciam. Isso também a criança pode sentir como uma perda, né? Sim. Também quando os pais têm depressão. Primeiro, pelo motivo genético, né? A predisposição genética. E segundo, por conviver com alguém deprimido, pode estimular a criança a ter a depressão. Primeiro, pela pessoa não ser saudável o suficiente para passar isso para a criança, né? Não conseguir passar isso. E também porque a criança aprende muito por imitação. Então, se ela vive num ambiente que não é saudável emocionalmente, ela tende também a ter esse adoecimento, né? Sim. Outra coisa também são adaptações difíceis para a criança. Mudar de bairro, mudar de escola, quando um dos pais casa de novo, ou quando ele precisa de mudar de professora, pode desencadear uma criança que já é frágil emocionalmente.
Também o ambiente familiar instável, isso é o principal. Quando a criança não se sente segura dentro de casa, isso é muito grave. Tem crianças que passam por abusos em casa, ou quando os pais são alcoólatras, ou fazem uso de drogas. Quando a família não está bem financeiramente, a criança pode se sentir muito abalada por isso. Isso pode desencadear um quadro depressivo na criança. Ah, mas a parte financeira é problema dos adultos. A criança também sente. E muitas vezes a criança escuta os adultos falarem e não entende bem, então ela leva tudo no literal. Se a família fala, eu tô falida, a criança realmente vai achar que você está falido. Não vai ter mais o que comer, a criança vai achar que não vai ter o que comer. Então é necessário que todas essas mudanças, mesmo as pequenas, sejam muito bem conversadas com a criança, explicadas com carinho, e que ela se sinta segura dentro do lar. O bullying na escola também é uma das causas de depressão muito comuns. E isso aí, tanto a família quanto a escola precisam observar com muita atenção. Hoje em dia tem se falado muito mais sobre o bullying, e isso é um avanço, mas é importante que tanto a família quanto a escola observem se a criança está se sentindo mal com alguma coisa dentro da escola também, ou bullying na família. Tem muita família que também faz bullying com a criança. O bullying não acontece só em casa, não. Sim, e acha que está brincando, né? Acha que a família às vezes acha que está brincando e a maneira como que a criança está interpretando aquilo é como uma agressividade. Então pode ser uma brincadeira para o adulto, para a família, mas para a criança não é brincadeira. Tem famílias que colocam apelidos pejorativos na criança, todos riem da criança, a criança ri aquela risada assim, né? Tô nervosa. E a família acha que tá beleza, mas está destruindo a autoimagem da criança. Coloca o apelido que a criança tem a orelha grande, porque ela é gordinha, ou porque ela é muito magra. E a família acha que tá jóia, porque tá todos os adultos se divertindo. Mas a criança, ela pode não verbalizar, mas ela tá sentindo. E isso pode destruir a autoimagem de uma criança e, além da depressão, desenvolver outros problemas, bulimia, anorexia, e vários outros problemas também. Então, temos que tomar cuidado. Muitas vezes a depressão não acontece só na escola, acontece também em casa. Né? E também tem os sintomas biológicos. Porque a depressão... Lembrando, Débora, que os maiores traumas que nós temos depois de adultos foram ocasionados quando a gente era criança, né? Então, as famílias deveriam prestar mais atenção nisso. É perfeito o que você disse. E, gente, também tem os fatores biológicos, né? A baixa produção de serotonina e neuroepinefrina. Porque a depressão também acontece no biológico. Não é só os fatores externos, os fatores internos também. Por isso que, nesses casos, a medicação é fundamental. Não é, Dalva? Sim, com certeza. Com certeza. Mas como a Dalva falou, gente, você tomar o remédio sem procurar a causa é a mesma coisa de você estar com uma infecção e tomar o remédio só para febre. E não combater a causa. O que está causando essa infecção? Você vai tratar o sintoma e não vai tratar a doença. Então, por isso que os profissionais da psicologia, da psiquiatria, são importantes. Eu coloquei também alguns sintomas aqui na criança, mas eu vou pedir para a Dalva falar dos adultos primeiro. Quais são os sintomas da depressão nos adultos? Bem, os mais comuns, eu até já adiantei um pouquinho, né? É a tristeza, a falta de sono, ou excesso de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, falta de energia. Esse aí ele é bem característico, né? Porque quando eu disse a falta de energia faz com que a pessoa deixe até mesmo de cuidar da higiene pessoal. Aquela pessoa que às vezes era uma dona de casa que preparava os alimentos para a família, para os filhos, e de repente ela já não tem interesse, né? Mesmo sendo uma mãe dedicadíssima, de repente para de lavar a louça, de arrumar a casa, de fazer comida. Então isso aí já é alguma coisa que chama atenção, porque ela não tem energia, ela não consegue. Não é porque ela não quer, né? Concentração, a pessoa
é normal nós desconcentrarmos. Às vezes a gente vai, abre a geladeira e fala, ó, o que eu vim pegar? Isso é normal. Não vai pensar que está deprimido por isso. Mas a pessoa deprimida, a concentração dela é muito pior. Ela não se lembra das coisas. Ela não se lembra se tomou remédio, se tomou café, se não tomou. Ela não se lembra das coisas, horário de levar as crianças para a escola, horário que tem que mandar tomar banho. Essa falta de concentração é básica. A autoestima, porque ela fica, para quê? Quem sou eu? Eu não educo meus filhos direito, eu não sou uma boa dona de casa, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa profissional. Então a autoestima vai lá embaixo, um vazio tremendo, como se tivesse um buraco dentro do peito, aquele sofrimento. E nesse período, o recomendável, o que os especialistas, os psiquiatras pedem, né? E eu como futura psicanalista também, é que não se tome uma decisão definitiva. Exemplo, porque você pode começar a questionar seu casamento. Ah, não está legal o meu casamento e tal. Aí você faz um divórcio e às vezes o problema não está no seu casamento, está naquele momento por que você está passando, que você não consegue ver as coisas coloridas. Você não consegue ver. Né? Isso, exatamente. Talvez as coisas, só o lado triste, o lado ruim, não tem nada bom na sua vida. Então, o emprego. A pessoa começa a questionar o emprego, esse emprego não está bom, não pedir uma demissão também não se deve fazer isso. Se você está fazendo faculdade ou estudando qualquer coisa, não tranca a matrícula, não abandone, porque tem que pensar que não é você naquele momento. A falta de energia que realmente está tirando, que você fica aquele vazio enorme, então nada está bom para você. Então, o ideal é que não seja tomada atitudes. Procure tratamento para depois você realmente ver se é aquilo que você está pensando mesmo. Porque, como se diz, o deprimido ele não consegue ver uma luz no fim do túnel. E aí, palavras que sempre incomodam, que as pessoas falam com intenção de ajudar e acaba piorando aquela pessoa que está deprimida. Você tem que sair dessa. Horas. Qual pessoa que vai querer ficar no sofrimento? Quem já sentiu depressão, ou quem já leu, quem já estudou, sabe, gente, é muito dolorido, é muito triste. A pessoa, ela não consegue, não está nela. Então, se você diz para a pessoa, sai dessa, é como se ela tivesse o poder de não ficar daquela maneira. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir mais culpada. E tem aquela pessoa também que fala, é falta de Deus, vai para a igreja. Não estou aqui querendo menosprezar nenhuma religião. A parte espiritual, para quem acredita, ótimo. Mas não é o suficiente, não é por aí. Porque a pessoa começa a se torturar. Eu não tenho Deus no meu coração. Então eu estou deprimida porque eu não acredito em Deus, eu estou deprimida porque... Então a pessoa ela já está doente, porque depressão é uma doença, e além disso ela se culpa de estar doente. Agora, sabe, Débora, achei muito a grande dificuldade, Débora, porque a depressão e as doenças mentais de um modo geral, a gente não consegue fazer um exame. Não existe um raio-x, não existe uma ultrassonografia, não existe um exame de sangue que você vai lá fazer e vai comprovar. Se você tem anemia, você faz um exame de sangue e vê que você tem anemia. Você tem diabetes, faz o exame de sangue, pressão alta. Então, essas doenças ou outras, tem como você ter uma comprovação. A depressão e as doenças mentais, ela não tem uma comprovação. O exame é o exame clínico. Então, talvez por isso as pessoas passem a achar que basta, que ela não existe. O que é uma vontade da pessoa ficar daquela maneira. E não é. Então, dizer que é frescura, dizer que a pessoa tem que sair dessa, você não pode ficar dessa maneira. Então, assim, são palavras que a intenção é boa, mas simplesmente vai deixar a pessoa ainda mais angustiada. Porque a pessoa já está se cobrando, né? Ela já está se cobrando. Então, e não existe. O diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, através de perguntas, de entrevistas, né, que vai ser dado o diagnóstico. Não existe nenhum exame que você vai fazer que vai dizer que você está com depressão. Eu imagino que, de repente, essa dificuldade de acreditar na saúde mental. E você falou, Débora, da questão da infância, o que é muito... Nós que trabalhamos na educação, né,
a gente fica muito com pena, tem solidariedade com as crianças, porque ela não consegue verbalizar. E, às vezes, a família não acredita por ser criança, ele vai ter depressão. Igual como você disse, tem tudo. A criança não tem preocupação de pagar conta, não tem nada. Por que esse menino está deprimido? Gente, são situações no cérebro, são situações químicas, que não é da vontade da criança. E os sintomas da criança, como a Débora descreveu, ele é muito parecido com o adulto. Sintomas da criança, vou falar os sintomas da criança, e a Dani falou aí mais cedo, a Dani falou mais cedo aí, né, que às vezes nem a família percebe. A pessoa tem dificuldade de perceber e às vezes nem a família percebe. Então eu coloquei alguns sinais aqui e o Nilton também perguntou, né, que se um sintoma só já quer dizer que a pessoa está deprimida. Não, gente, é um quadro que tem que ser analisado pessoa por pessoa, vários sintomas, não é apenas um sintoma que vai dizer não. Então, eu coloquei aqui alguns sinais. Ficar bem atento com a duração, porque se estiver oscilando, né, mas se tiver 2 semanas para lá, já tem que ficar atento. Procura um médico que é melhor, né? Isso. Então, eu coloquei alguns sinais da criança, mas lembrando assim, um sinal já quer dizer, não, tem que observar bem o que a criança está passando. Então, eu coloquei aqui, se a criança reclama sempre de dor de cabeça, se ela apresenta tristeza constante, está sempre reclamando de dores abdominais, dores de barriga. Eu já tive uma aluna que tinha 3 anos, que ela desenvolveu refluxo e gastrite por causa de um quadro depressivo. Então, ela tinha 3 anos, gente. Então, acontece também em crianças pequenas. Se ela faz xixi na cama com frequência, acontece também da criança já ter parado de fazer xixi na cama e ela voltar a fazer xixi na cama de novo. Né? Se há também vazamento de fezes, de vez em quando, na criança, sem que ela perceba. Se ela demonstra sempre irritabilidade, sem necessidade, sem motivo. Se ela pode também perder o prazer de fazer as coisas que ela sempre gostava de fazer, ela não quer fazer mais. Né? Tá sempre fazendo manha, fazendo pirraça por qualquer motivo. Tem dificuldade de ficar longe dos pais. Isso é muito sério. A criança, às vezes, tem medo de ficar longe dos pais. Ela não aceita, não quer ir para a escola. Não é por causa da escola, é porque ela não quer ficar longe da casa, que é o ambiente seguro dela, e dos pais. Né? Ela também pode desenvolver algumas fobias. Fobia de bicho, fobia de lugar fechado, fobia de muita gente, fobias sociais, né? De conviver com as pessoas. Ela também pode ter variações de peso, ou engordar demais, ou emagrecer demais. Porque a pessoa depressiva, ela vai sempre para os extremos. Ou ela perde o apetite, ou ela desconta essa ansiedade e essa tristeza dela na comida. Principalmente doces, por causa dos níveis de serotonina do cérebro, né? Também, gente, como a Dalva falou, a criança também tem dificuldade de concentração. Então, possivelmente, o desenvolvimento dela escolar vai ficar piorado, né? Vai piorar. Ela pode se isolar, parar de brincar com outras crianças, estar sempre cansada e não querer ir para a escola. Então, nem sempre a criança não quer ir para a escola por um problema da escola. Muitas vezes esse problema é da criança. E é importante, gente, que o professor conheça esses sinais, porque muitas vezes os pais não conseguem perceber e muitas vezes eles não conseguem aceitar que a criança está deprimida. Então, é importante que os professores e a equipe escolar conheçam os sinais e saiba explicar aos pais, saiba dizer que é comum, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, levar a criança ao psiquiatra, levar a criança ao neurologista, porque a criança precisa muito de ajuda nessa situação. E a criança não sabe verbalizar que ela precisa de ajuda. Se para o adulto é difícil chegar e falar, eu acho que eu estou com depressão, estou no médico. Imagina para a criança. Muito mais difícil. A criança tem dificuldade de entender os próprios sentimentos e de verbalizar os próprios sentimentos. E aí, quando a criança está lá e os pais só vão enviando reforços negativos, só vai piorando a situação. Só vai reclamando do comportamento da criança e não faz nada para auxiliar. Exatamente, exatamente. E tem uma característica
Dando a criança também, Débora, não estou lembrada agora se você falou, a questão da agressividade. Às vezes a criança, como ela não sabe verbalizar, ela costuma mudar o comportamento. Às vezes uma criança que era super dócil, ela fica agressiva e os pais às vezes não entende, ou pode até achar que é uma hiperatividade da criança e muitas vezes é a maneira que ela está tendo de demonstrar o sofrimento dela através da agressividade. Então, essa mudança também da agressividade é importante. E a escola realmente é isso que você disse. Nós, na escola, como a gente tem vários grupos de criança na mesma faixa etária, e a gente passa muito tempo com as crianças, a gente percebe essa transformação de humor, às vezes mais que a família. Muitos pais trabalham o dia todo, quando chega a criança já está dormindo, final de semana às vezes não fica muito com a criança. E aí, quando nós na escola chamamos para perguntar se tem alguma coisa errada, ou até para pedir, né, para levar um especialista, nem sempre a família aceita. Como você e muitas vezes a família chega a mentir, achando que a gente está criminalizando a família. Não, minha casa não tem problema nenhum, não. Gente, a escola, ela quer ajudar. Se a escola pergunta se está acontecendo alguma coisa, seja sincero. Porque a escola quer ajudar, a escola é parceira da família. Tem que ser essa relação de parceria para apoiar. Nós estamos vendo agora aumentando muito o índice de adolescentes que estão se cortando, que estão demonstrando através de uso muito precoce de drogas, de álcool, de cigarro, devido à depressão. E muitas vezes a escola chama a família para chamar atenção para isso, para ter esse tipo de conversa, e a família acha que é uma acusação contra ela, e não é. É uma forma de apoiar e buscar a solução para a criança. E para o adolescente também. Eu vi alguém colocou sobre adolescente, porque a adolescência, ela já é um período de sofrimento, porque está deixando de ser criança e ainda não é adulto. Então já é um cérebro complicado ali, a mudança de hormônio. E se essa mudança de hormônio estiver passando por ainda essa doença da depressão, o sofrimento é enorme. E os adolescentes reclamam que são muito mal compreendidos pela família, muitas vezes reclamam na escola também, né? Mas é muito a reclamação deles, e a mutilação ela tem aumentado nessa faixa etária de adolescência, as crianças se cortarem, colocarem blusas para tampar os braços, né, que normalmente são os braços que fazem, e às vezes a família não quer aceitar, às vezes a gente chama para conversar, precisa levar um especialista e tal, e pode, gente, não é brincadeira, o índice é muito alto de suicídio na adolescência, por causa do sofrimento que a pessoa vai dando sinais, porque não é só a criança que não consegue verbalizar, o adolescente também não consegue verbalizar, e aí ele verbaliza muitas vezes com agressividade, com o que os pais chamam de rebeldia. Esse menino era maravilha, era ótimo quando era criança. Quando chegou a determinada idade, mudou, virou outro. Porque ele também não sabe chegar e dizer, olha, tá doendo aqui, eu não tô bem, não tá legal, eu tô sentindo vazio, eu tô com a estima baixa, eu tô sofrendo, eu não entendo por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que arrumar meu quarto, por que eu tenho que... Ele não sabe expressar. Então, muitas vezes ele vai expressar com a agressividade, né? E aí pode ser sinal de depressão também. O fato do adolescente ser agressivo é depressão? Não. Mas é um dos sinais. É a maneira que está encontrando para verbalizar, para mostrar, eu não estou bem. Né? Quem vai confirmar isso é o médico. Mas a gente não pode ignorar isso. Porque a quantidade de adolescentes que tem ido para as drogas, para o alcoolismo, para o suicídio, é tudo procurando alguma coisa para preencher aquele vazio que não consegue verbalizar. E a terapia ajuda muito isso, porque ajuda o adolescente a se encontrar, se conhecer, ele entender que ele não é o único daquela maneira, que é uma fase que vai passar. Então, eu sou uma defensora da terapia. Ela tem que ser mais abrangida, né? Você não tem que estar só no fundo do poço para procurar. Né? Então, a terapia tem que ser feita para você se conhecer. Por que eu gosto disso? Por que eu estou sofrendo? Se conhecer mesmo. Sou uma defensora disso.
E é importante saber, gente, que o resultado não é imediato. Você não vai uma vez no psicólogo e vai melhorar para sempre. A terapia é um processo. Assim como a medicação é um processo, você vai começar a tomar medicação, vai demorar um tempinho para ela fazer efeito, aí você vai se acostumando com a medicação, sentindo se ela é adequada para você, e aos poucos essa medicação vai fazer efeito, a terapia da mesma forma. E nem sempre a mesma terapia vai fazer bem igual para todo mundo, assim como nem sempre o mesmo remédio vai fazer bem para todo mundo. Então, no dia que você fala assim, minha amiga tomou tal remédio, assim, eu vou tomar também. Não, gente. Cada pessoa sente de um jeito, cada organismo é de um jeito. Então, por isso que tem que procurar um auxílio profissional, sim. Tem que fazer a terapia, sim. Porque só na terapia você vai conseguir se conhecer melhor e tratar a causa da depressão. E não só o sintoma. O remédio ajuda a tratar o sintoma, mas não trata a causa. Eu coloquei também, a Dalma estava falando uma coisa importante sobre os mitos, né? Que muita gente acha que é falta de Deus, a depressão. E, recentemente, para tirar um pouco desse mito, o padre Fábio de Mello e também o padre Marcelo Rossi assumiram publicamente que sofrem de depressão e que contaram os testemunhos deles. Isso foi fundamental para quebrar esse mito de que depressão é falta de Deus. Depressão é doença e é necessário ser tratado. Então, não é porque você vai na igreja que você vai se limitar de fazer esse tratamento. Tem pastores que se suicidaram já por causa disso. Não é porque eles tinham menos fé ou porque eles tinham menos conhecimento da palavra. É porque estavam doentes e precisavam de ajuda. Tem também muitos artistas que declararam que sofrem de depressão e que se tratam. E isso é importante porque são pessoas conhecidas, que têm um trabalho reconhecido e que falam que é possível viver com a depressão fazendo tratamento. Coloquei alguns casos aqui, né? A Paula Fernandes, Celton Mello, o jornalista Jorge Pontual, a Heloísa Perissé, que é comediante, a Adriana Esteves, cantora Adele, o Jim Carrey. É muito comum a depressão em pessoas que fazem humor, e não é porque a pessoa vive sorrindo que ela não sofre de depressão. Tem também aqui Demi Lovato. A depressão dela levou ela a um uso muito grave de drogas, inclusive, e também pela não aceitar o corpo dela. Ela invernou em remédios para emagrecer, tratamentos para emagrecer, e a falta de aceitação dela própria levou ela a um quadro depressivo, que agora ela está tratando. Tem também o Felipe Neto e o Whindersson Nunes, que também falam abertamente sobre depressão, e é importante que eles falam muito com o público mais jovem, para eles terem mais abertura de falar sobre a depressão. Mas como a Dalva falou, muitas pessoas também, a depressão pode levar à morte. Então, muitos artistas, infelizmente, perderam a vida pela depressão. Eu coloquei alguns aqui, o Kurt Cobain, aos 27 anos, assim como outros artistas também aos 27 anos, faleceram devido à depressão. O Robin Williams, um grande ator, comediante, também se suicidou devido à depressão, né? O DJ Avicii também, o Chorão, do Charlie Brown, o Heath Ledger também, que é o ator que fez o Coringa. Então, eles perderam essa luta para a depressão. Então, eles mostram que, esses dados eu quero mostrar o quê? É possível viver com a depressão, ter uma vida ativa e ser vitorioso na vida com a depressão, se você tratar, mas se não tratar também é muito perigoso. E é importante ter essa noção de que é perigoso, sim, e que você precisa de pedir ajuda. Não precisa ter medo de pedir ajuda. O Débora, eu fico comparando com a pressão alta. Tem pessoas que têm pressão alta super jovem. E, em alguns casos, você consegue controlar com uma alimentação adequada sem medicação. Mas tem pressão alta que você precisa tomar de medicação. Então, se você descobre... E tem crianças, inclusive, que têm pressão alta. Então, se você descobre que está com a pressão alta e precisa de medicação, você não vai tomar essa medicação o resto da sua vida e vai ter uma vida bem, vai viver bem. Você não vai parar de tomar uma medicação com a pressão alta que você vai ter outros transtornos. Mas, quando se trata da depressão ou de outra doença mental, aí vem essa questão do preconceito. Então, assim, o quanto mais nós pudermos falar
sobre a saúde mental. E a saúde mental nós podemos preveni-la antes mesmo de adoecer, porque se existe um autoconhecimento, fica mais fácil, né? Então, há uma prevenção. E caso você não consiga prevenir, caso você adoeça, você tem que saber que você vai estar fazendo um tratamento rotineiro. Você vai estar fazendo um tratamento, um controle emocional. Você vai estar sempre no médico, você vai estar na terapia. Então, se você tem pressão alta, você vai se cuidar com alimentação, com medicação, porque se você tiver uma doença mental, vai ser diferente. Você pode cuidar e ter uma vida normal. Então, primeiro é tirar o preconceito. O preconceito, ele mata em qualquer situação, né? E ele tem matado muito na saúde mental, quando as pessoas continuam tendo vergonha de expor isso. Como você citou esses artistas aí que têm assumido em público, eu acho isso formidável, porque aí a gente pensa, se ele que é um artista famoso, está super bem financeiramente, tem fama, está realizado profissionalmente e tem essa doença, então isso quer dizer que eu também posso ter. Então, o fato dessas pessoas públicas estar assumindo, eu acho um grande ganho. E uma coisa que eu acho que é pouco divulgado é a questão da genética. É um fator, não é só ele, mas a genética, ela como eu posso dizer? Ela é muito relevante. É um dos fatores muito determinantes, né? Ela é relevante. Então, se você tem um pai ou uma mãe depressiva, a chance da criança ser depressiva é grande. Talvez não se manifeste quando é criança, ainda na adolescência, mas pode se manifestar no adulto. Então, procura saber, se você está com depressão, se você já teve o diagnóstico que você está com depressão, procura saber a história da sua família, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, de tios, porque muitas vezes eles têm também, não esconde, está tomando um remedinho caladinho na família ali, e não tem coragem de falar. Então, assim, se é genética, que culpa que você tem? Você não tem culpa. São situações químicas no cérebro que não estão agindo de forma que deveria agir. Está dando uma coisa ali, né? Estou falando de uma maneira mais simples para entender. Então, não se sentir culpado nunca. Não sentir que você é fraco, não sentir que foi uma escolha sua, não sentir que você tem culpa, e falar, assumir isso mesmo. E deixar bem claro que, se for questão genética, ficar atento. Que, como foi colocado ali, um dia, tudo que ruim passa, vai passar. Mas você não pode esperar que passe sem tratamento. Vou ficar quietinha aqui, já tem 2 semanas, vai ter 3 semanas, eu estou com depressão, vai passar sozinho. Não vai. É preciso buscar. Outra coisa também que foi muito perguntada é como ajudar a pessoa com depressão. Não adianta você falar assim, escrever lá no Facebook, se você tem depressão, me ligue. Ou você fala assim, olha amigo, se você precisar de mim, eu tô aqui. Não adianta, porque a pessoa que tem depressão, ela não vai pegar o telefone e vai te ligar. Oi amigo, eu tô triste aqui em casa, tô muito deprimido, tô pensando em que minha vida não vale mais nada, você pode vir aqui? A pessoa não vai fazer isso, porque ela não consegue. A pessoa que tem depressão, é muito difícil ela conseguir pedir ajuda. Então, a ajuda que você vai oferecer tem que ser uma ajuda ativa. Você precisa procurar a pessoa, você precisa oferecer a sua companhia. Vê que ela está muito deprimida, vá na casa da pessoa, chame ela para dar uma voltinha na praça, ofereça para ficar um dia com o filho dela, porque às vezes os filhos também, principalmente agora na quarentena, o serviço de casa e os filhos sobrecarregam a pessoa e podem piorar um quadro depressivo. Então, se você quer ajudar, ofereça uma ajuda ativa. Procure a pessoa, liga para a pessoa e fala assim, ô fulano, tô com saudade de você, eu queria conversar, você pode conversar comigo? Esse tipo de ajuda ativa é a ajuda que é fundamental. Porque a partir disso, a pessoa vai se abrir e você pode chegar até a pessoa com mais naturalidade e até mesmo conversar com jeitinho, indicar que a pessoa precisa de procurar uma ajuda. Então, essa ajuda tem que ser ativa. Às vezes, alguém da família tem que marcar o médico, porque se você vê que a situação está grave, você mesmo da família marca o médico para essa pessoa. Leve ao médico, né?
Porque chega um ponto que tem que ser isso mesmo. Tem que ser como você falou. Não adianta falar, vai procurar um médico. Isso. Não dá. E outra coisa, gente, evitem falar e menosprezar a dor da pessoa. Ah, tem gente que sofre mais do que você. Ah, não tá faltando comida na sua casa. Quantas pessoas ricas que eu listei ali, milionárias e belas, que sofrem de depressão? Não é porque a panela da pessoa tá cheia que a pessoa não pode estar sofrendo por outros motivos. Então, gente, esses tipos de falas que a Dalva citou, menosprezar a dor e o sofrimento da pessoa, isso só piora. A pessoa não vai falar assim, olha, minha amiga mandou melhorar, vou melhorar sozinha. Não adianta. É um processo e precisa de apoio. Não é, Dalva? Exatamente, né? E a busca ativa, porque às vezes as pessoas têm eventos sociais, né? E aí simplesmente vou convidar porque está deprimido, está precisando sair de casa. Mas o deprimido não tem força para sair de casa. Então você vai ligar, você vai convidar e a pessoa não vai. Aí você fala, ah, mas ela quer sofrer, eu chamei, ela não saiu. Não, não é assim, não é tão simples assim. E ótimos exemplos que você deu. Você ir na casa, você... Não, vou ficar com seus filhos para você ficar mais tranquila. É uma ajuda. São coisas realmente ativas que tem que ser colocada. Né? Eu vou te ajudar a arrumar sua casa, a pessoa ela tem desânimo, então você oferece. Olha, eu vou escovar seu cabelo hoje, porque a pessoa ela perde vontade de se arrumar, de se cuidar. Olha, eu tenho uma roupa que vai ficar linda em você, eu vou te dar essa blusa, eu vou te emprestar. Isso é importante, você tentar levantar a autoestima da pessoa, porque ela não consegue fazer isso sozinha. Ô, Débora, além da genética, né, que é bem importante, a questão social também, como você já relatou nessa fase que nós estamos vivendo agora, isso também fortalece bastante a questão da depressão. Porque e tem famílias que também tem pessoas, que não só a genética, mas a maneira como aquela família vive também, de serem mais melancólicos, também pode estar acarretando isso. E existem países que têm, como você falou, o nosso país só perde para os Estados Unidos a questão de depressão. Então, a questão social também influencia. Se você está num trabalho com um ambiente muito pesado e, de repente, é muito cobrado, tem muita grosseria, não tem uma maneira mais educada, aquele ambiente pesado, se a pessoa já tem uma predisposição, ele vai desencadear um gatilho, né? vai desencadear esse gatilho que vai para a depressão. E aí entra a terapia, porque quando você vai fazer a terapia, tudo isso vai ser analisado. Então, se perceber que, de repente, aquele local que você está trabalhando não está adequado, às vezes, o melhor é retirar a pessoa daquele ambiente, porque, às vezes, aquele ambiente está colaborando para aquela situação. Então, a família, às vezes, a maneira da pessoa, uma pessoa que não procura ter um lazer, não faz atividade física, e que a atividade física, ela é difícil, lógico, né? Mas ela promove bem-estar e prazer para a gente. Questão de lazer, exato. Não podemos sair agora, né? Mas isso também dá mais depressão também. Mas viajar, passear, sair de casa, isso tudo são coisas que nos dá prazer, que deixam leva satisfação ao nosso cérebro, nos dando satisfação e prazer. Então, e tem famílias, tem pessoas que às vezes não têm esses momentos de lazer. Então, tem um estresse alto às vezes, só trabalho, casa, e não se preocupa com esse momento de lazer, que na terapia também isso vai ser trabalhado. Né? Porque nós, seres humanos, precisamos desses momentos também, relax, de estar um momento mais light, né? E hoje em dia já é um problema de saúde pública e é um problema social, como a Dalva falou. Nós temos cerca de 178 mil pessoas afastadas do ambiente de trabalho por ano, devido à depressão e problemas de saúde mental. Então, isso é muito importante. Nós estamos chegando aqui à reta final da nossa live, né? Sobre o que a Dalva estava falando, sobre ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida. Tem um vídeo no meu YouTube, 5 segredos para uma vida mais leve. Recomendo a todos que assistam, porque são algumas dicas que eu dou, que mudando um pouco o nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar, a gente pode ajudar a modificar um pouco desse quadro. Porque para tratar a depressão não basta tomar medicação, é necessário investir
na sua qualidade de vida, não é, Dalva? Sem e antes dúvida. de terminar, eu queria pedir a colaboração de vocês. Está acontecendo uma vaquinha online, ajude a Sara. E essa vaquinha é muito importante porque a Sara sofreu um acidente gravíssimo. Um caminhão entrou na casa dela e destruiu a casa onde ela mora. Já era uma casa muito humilde, lá onde a gente trabalha, a Dalva trabalhou lá também, né? Sabe que lá é uma região muito carente. E a Sara está internada e, além disso, a casa dela foi destruída. Então, ela, o irmãozinho dela e a família não tem mais onde morar. Então, nós estamos fazendo essa vaquinha online e nós precisamos muito de ajuda. Eu vou deixar no comentário. No assentamento, Débora? No assentamento do bairro Jaqueline? É no assentamento? Isso. Sim, trabalhei lá. E a vaquinha, gente, é Ajude a Sara. Eu vou deixar o link aí. Nós estamos com a meta aí de 10 mil, que é só para colocar a casa em pé, para eles poderem morar. Então, assim, não estão pedindo uma fortuna, não, gente. Se cada um colaborar com um pouquinho em pouquinho, a gente consegue ajudar a Sara. Então, eu vou deixar no comentário o link para quem puder, mesmo com um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir. Tá joia. Né, Dani? Sim, com certeza. Eu trabalhei lá, é uma situação muito carente mesmo, no bairro Jaqueline, no assentamento. Isso. E eu queria agradecer novamente, né, a todos que têm colaborado com o nosso trabalho, a Agile Jurídico pelo apoio aqui do espaço, agradecer as pessoas que têm divulgado, nossos amigos, né, Dalva? Nossos parentes, pessoas que têm apoiado. Tem algumas pessoas que eu coloquei, a minha mãe que tem ajudado muito na preparação, no engajamento, em todas as idealizações das lives. Agradecer ao Giovanni, que tem editado os vídeos do canal da Debinha no YouTube. Reprograme com a Cris, que tem ajudado a gente muito no nosso trabalho. A Angélica, da pós-graduação IPEMIG. E o Ali Vieira também, que tem ajudado a divulgar. Queria agradecer a todos que participaram, que mandaram seus comentários. Põe coraçãozinho pra gente aí, gente. Clica nesse coraçãozinho que a gente quer ver coração, né, Dalva? A Juliana da IPEMIG também, que eu conheço também, fez uma divulgação excelente. A minha família nem se fala, minha família abraçou a causa. Hoje eu estou fazendo a live na casa da minha prima Joyce. Obrigada por ter cedido o espaço. E a família toda abraçou, estão divulgando live para todos os lugares. Muito obrigada, toda a minha família querida, tá? Todo o apoio de vocês. E só uma coisinha final da depressão. Infelizmente, nós mulheres, que eu estava esquecendo de falar, somos a maioria. Existe homens com depressão, mas as mulheres é a grande maioria, tá? Não sei porquê. Então, gente, quer dizer, existe estudo, assim, existe estudo sobre isso. Existe estudo sobre isso, mas vamos nos cuidar, gente. Obrigada mesmo a Débora mais uma vez. Obrigada a todos aqui que estão assistindo. A minha família, Débora, ela está assim, no mundo inteiro, tá? Nós temos pessoas do Brasil. Brasil, nós temos Rio, São Paulo, Belo Horizonte, interior de Minas. Newton. Estados Unidos, meu primo, você vê. Olha, Newton, vou te visitar aí, hein? Então, tem mais primos dos Estados Unidos assistindo também. Queria agradecer muito também todo mundo, Daniel Parenga, que ajudou a divulgar, da minha escola Mariana Atividade também, que ajudou a divulgar. Todos que participaram, que colocaram o coraçãozinho, que colocaram suas contribuições aí durante a live, Dani, Newton, a Karen, todo mundo, muito obrigado. Vocês que nos dão motivação para querer continuar e dividir um pouco do nosso conhecimento, né, Dalva? Sim. As perguntas que não foram respondidas, depois eu vou ler e vou respondendo lá no Instagram. Eu sei que tem perguntas, né? Não teve tempo, aí a gente vai respondendo na medida do possível no Instagram. A gente vê esse programa outra live mais pra frente, com esses assuntos que ficaram pendentes, que o tempo é muito curto. Sim, verdade. Vamos divulgar, cuidar da nossa saúde mental, que a gente precisa. Ter qualidade de vida, que a gente quer viver e viver bem, né? Verdade. E aí, gente, eu queria dizer também para vocês me seguirem no meu Instagram, Débora Lúcia, _, canal da Debinha. Se inscreverem no meu canal do YouTube, canal da Debinha. Tô até com a camisa agora, ó. Canal da Debinha. Mamãe também tá bem com a mamãe. Eu também. Parabéns! Minha mãe é um beijo para você, para toda a sua família.
E para Muito todos obrigada. Obrigada por minha grande parceira, apoiadora, que me ajuda muito. E isso é importante, Dalva. A gente ter pessoas boas do nosso lado, família ao nosso lado. Aqui as coisas. Muito legal, muito legal.